O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. E eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De alegria vibrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me levou, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me levou. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o terceiro domingo do Advento e é chamado um domingo da alegria. A antífona de entrada, nas palavras de São Paulo, expressa: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A alegria daquele que acolhe a Cristo, a alegria daquele que permanece em Cristo, de tal maneira que esta mística, mistério e espiritualidade natalina não deve ser apenas um tempo, mas deve ser a essência da vida cristã. O cristão é sempre alegre. Por isso que na segunda leitura o apóstolo São Paulo expressa isso: estais sempre alegres. E eu gostaria de refletir com vocês 3 momentos da alegria com que as leituras nos apresentam, para dizer que a alegria deve ser a atitude constante de cada cristão. A preparação para esta alegria, a chegada desta manifestação de Deus, mas como também devemos permanecer. Aí encontraremos o sentido. A alegria do cristão, ela não é efêmera e passageira, mas ela é duradoura, porque seja qual for a situação de nossas vidas, devemos estar sempre na esperança e na alegria da transformação que Deus realiza na vida de cada um de nós. Olhando a prefiguração, a chegada, podemos olhar para a primeira leitura
quando o profeta Isaías, chamado de profeta da esperança, profeta da reconstrução, fala do retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia para a terra, para Jerusalém. E esta alegria é a partir de uma profecia, quando Deus suscitará um ungido, consagra este ungido para anunciar a boa nova, de tal maneira que com esta unção, com esta consagração e este envio da boa nova, o profeta fala desta transformação por meio de uma metáfora, de uma comparação de um casamento. Como cantávamos agora, de alegria vibrei no Senhor, porque vestiu-me com sua justiça, adornou-me para esta grande núpcia. Então, no pensamento do profeta, a transformação vai acontecer, mas essa transformação acontece quando nós acolhemos a proposta de Deus, nos vestimos com vestes para as núpcias. Essa insistência de deixar-se vestir com a veste da salvação e colocar o manto da justiça. É muito caro esse vestir-se. Vestir-se significa, se o ser humano com a queda, com o pecado, ele estava nu, reconhece a fragilidade pela nudez, agora vestir-se, mais do que uma roupa comum, significa vestir-se das atitudes de Deus. Por isso que, vivendo estas núpcias, vivendo este casamento, vivendo este compromisso, é hora de vestir-se da salvação e colocar também um manto de justiça. É Deus que é justo para com seu povo, que se arrepende dos pecados e o torna agora de volta à sua terra. É Deus que é justo também com cada um de nós. Diante de nossos erros, Ele agora acolhe a nossa fraqueza, transformando-os em vida nova. Então é alegria por selar este casamento com Deus esposo, Deus o esposo, a igreja, a humanidade esposa. Então esta prefiguração ou preparação, ela se dá na realidade, na plenitude, com a chegada de Jesus. E esta chegada, ela é preparada. E quem nos chama a atenção para esta preparação hoje é o profeta João Batista, que durante esses dias mais e mais, ele grita no deserto, e precisamos escutar João Batista, repito, precisamos escutar João Batista no deserto. Domingo passado a gente refletia sobre as dimensões do deserto em nossas vidas, agora é hora de colocar em prática. Então João Batista vem dar agora testemunho da luz, e ele começa a pregar no deserto a boa nova que o profeta Isaías anunciara. E João Batista começa a fazer aquilo que nós estamos loucos para fazer, que é aglomerar. Começa a aglomerar no deserto, e de repente os questionamentos: quem é este homem que está juntando a multidão, que está pregando um batismo para a remissão dos pecados, que leva todos ao deserto, ali se compromete com um batismo? E vem uma equipe de Jerusalém para saber quem ele é, e de repente começa o interrogatório: se é um profeta, se é o Messias, se é Elias. Por que esses questionamentos? Eram questionamentos em voga na época. Tinha-se a concepção de que o Messias iria chegar, e as pessoas queriam saber se de fato João Batista era o Messias. Tinha-se a concepção de que no final dos tempos o profeta Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, iria chegar. Queria saber se era Elias, e queria saber se existia um profeta que já anunciara a chegada desse Messias. Então não é por acaso os questionamentos feitos, mas era algo corriqueiro naquele tempo em descobrir
a chegada desse Messias. Pena que não como entendemos Jesus, como aquele Messias que veio para servir, mas ainda como Messias poderoso. E João Batista diz: eu sou a voz que grita no deserto. Por isso que eu insisto, é preciso escutar a voz de João Batista. O quanto precisamos escutar: preparai os caminhos do Senhor. E aqui, queridos irmãos e irmãs, por vós podemos compreender a mensagem, o objeto. E a mensagem, o objeto que João Batista quer falar, quer relatar, não é anunciar a si mesmo, mas anunciar aquele que vem, anunciar a Cristo. E João Batista, praticamente desde o momento da concepção, naquele texto belíssimo do encontro de Maria com Isabel, já exulta, já vibra de alegria no ventre ainda, na barriga de sua mãe. Esta mesma alegria de João Batista deve nutrir também a alegria na vida de cada um de nós, em poder acolher sempre o Salvador. Então, preparar os caminhos do Senhor é a grande alegria a que todos nós somos chamados. Mas estamos com problemas, estamos desanimados, estamos diante de uma pandemia, temos N situações, cada um vivendo situações diferentes. Mas aqui, queridos irmãos e irmãs, é onde entra a presença edificante de Deus na vida de cada um de nós, de que este Deus não vem dar uma alegria momentânea, mas Ele vem para permanecer. É sinal de que nós temos alguém ao nosso lado, nós temos uma força, nós temos alguém que nutre a esperança. Por isso que São Paulo expressa que a alegria não deve ser passageira, mas devemos exultar sempre e nos alegrar. E São Paulo pede: alegrai-vos sempre no Senhor, rezai sem cessar, agradecer. E quando a gente escuta esses 3 conselhos de São Paulo hoje, podemos até lembrar o quanto muitas vezes nós apenas reclamamos e esquecemos de agradecer, ou até mesmo de nos questionar o porquê de tudo isso. Não será uma chamada de atenção de Deus na vida, já que o profeta diz que Deus não castiga, mas Ele usa de uma pedagogia na vida de cada um de nós, e nós reclamamos e esquecemos de agradecer. Por isso que, se nos preparamos, se o Senhor já realiza alegria no Natal com a chegada de Deus, é preciso permanecer nesta mesma alegria. E é quando o apóstolo nos diz que o nosso corpo, mente, alma e espírito, todo o nosso ser, seja preparada para a alegria plena que é o encontro definitivo de cada ser humano com Cristo, a parousia. Em outras palavras, a segunda leitura hoje é uma belíssima descrição ou uma resposta da grande pergunta: quando será nosso encontro definitivo com Cristo? E o autor sagrado vai dizer: o Senhor vem, mas o dia ou a hora não sabemos. É preciso estar alegre, é preciso estar vigilante. E concluo lembrando o exemplo daquela que primeiro foi agraciada e recebeu a grande alegria de Deus. Quando Maria, na anunciação, recebe o anúncio e expressa muito bem: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta mesma alegria que Deus nutre a vida e o coração de cada um de nós para viver a certeza do encontro com Ele. Finalizo pedindo hoje, dia de Santa Luzia, pedindo a intercessão dela sobre os nossos olhos, não simplesmente por meio de uma cura carnal, mas principalmente trazendo a cada um de nós uma cura espiritual, para que, assim como João Batista, luz do mundo, prepara os caminhos do Senhor, que possamos enxergar esta luz e fazer sempre
uma belíssima experiência de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.